Olá! Lamentavelmente, tem se tornado frequente a prisão de atiradores desportivos pelo fato de transportarem arma municiada quando dos seus deslocamentos para competições e treinamentos, mesmo com a expressa autorização da Portaria 28 do Exército, que previu claramente essa possibilidade. Isso vem ocorrendo, ora por má vontade das autoridades policiais, ora por desconhecimento, mas em grande parte causado pela documentação que é efetivamente utilizada pelos atiradores, que compreende a guia de tráfego para o transporte de suas armas, que é um documento efetivamente estranho às autoridades de fiscalização. As autoridades policiais, de um modo geral, estão acostumadas, quando se trata de fiscalização sobre armas de fogo, com a apresentação de documentos de porte, no formato de carteira. Quando está na casa do indivíduo, é apresentado o CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, que é uma carteira, e quando ele está em trânsito, a apresentação do porte de arma, que também tem exatamente o mesmo formato. Quando a autoridade policial se vê diante de documentos diferentes desse formato, acaba se gerando uma estranheza naquela fiscalização e muitas vezes isso acaba levando ao enquadramento daquela conduta para os delitos de porte ilegal de arma, seja de arma de calibre restrito, seja de calibre permitido. E é por conta disso que se tem estabelecido essa enorme confusão, essas prisões que verdadeiramente são abusivas. Nós temos aí a autorização expressa da Portaria 28, que previu claramente a possibilidade do atirador transportar a sua arma quando for para sua atividade esportiva, estando ela municiada, e isso, no entanto, não vem sendo respeitado. A primeira forma de se tentar resolver esse problema caberia justamente ao próprio Exército. Se o Exército, em vez de expedir para os atiradores uma guia de tráfego, um documento no formato de papel A4, passasse a expedir a eles um documento também no formato de carteira de porte, grande parte dessa confusão estaria encerrada. A Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, fala expressamente em porte de trânsito, expressão que é também usada no Decreto 523 de 2004, que ali é apenas equiparada à guia de tráfego, fazendo com que a guia de tráfego seja a materialização do porte de trânsito. Se esse documento, a guia de tráfego, deixasse de ser utilizado pelo Exército e ele adotasse expedição de um documento sob o nome de porte de trânsito, que é exatamente o que está previsto na legislação, não se teria essa confusão. O atirador, na hora de uma fiscalização, exibiria o seu documento de porte de trânsito e ali estaria claramente autorizada a sua circulação com aquela arma para finalidade esportiva. Não se teria uma confusão com documentos estranhos. Infelizmente, não se sabe por qual razão o Exército insiste na utilização das guias de tráfego e isso vem trazendo um enorme prejuízo para os atiradores. Afinal, é extremamente desagradável estar rigorosamente dentro da lei e ser conduzido a uma delegacia de polícia, muitas vezes sendo conduzido a uma cela para esperar os procedimentos, seja de concessão de habeas corpus, seja de concessão de liberdade provisória, fixação de fiança e etc., ao que o atirador não deveria ser submetido. Além da substituição do documento, o Exército também poderia, paliativamente, enquanto isso não acontece, promover uma difusão maior das informações, principalmente depois da Portaria 28, para deixar claro às autoridades policiais do direito que foi conferido expressamente aos atiradores. No entanto, isso não vem acontecendo, muito pelo contrário. O Exército, inclusive, publicou nos seus meios de comunicação oficiais, inclusive com vídeos, uma série de esclarecimentos a respeito da Portaria 28, que na verdade fazem uma bagunça conceitual sobre os direitos do atirador e que geram muito mais problema. Logo de início, o Exército passa a utilizar um conceito que é uma norma expressamente interna da formação militar, que é o sistema MAC, que é de arma municiada, alimentada e carregada, pela qual se faz uma distinção enorme entre o que é municiada e carregada e que, por conceito, se fosse efetivamente aplicada,
municiada simplesmente significaria uma arma com seu carregador com as munições, mas o carregador fora da arma, o que é um verdadeiro absurdo. Neste vídeo, inclusive, que foi disponibilizado no canal da DFPC no YouTube, se faz um esclarecimento através de informações completamente contraditórias. Em um dado momento, se diz que a finalidade do transporte de arma municiada, do porte de trânsito municiado, é permitir a defesa do acervo do atirador. E no momento seguinte se diz que ele não pode estar com a arma em condição de pronto uso. Ora, como é que o atirador vai defender o seu acervo se a arma não estiver em condição de pronto uso? Uma enorme contradição, que é ainda mais reforçada por uma declaração que já foi feita pelo general Teófilo, nós já vimos aqui, inclusive ele enfatizando que a autorização era para que a arma fosse posta na cintura, carregada, e ainda utilizou a expressão interna do Exército, o selva, e isso vem sendo muitas vezes seguido pelo atirador, mas quando ele se depara com a fiscalização policial, ele acaba sendo preso. Uma situação insustentável, lamentável, que precisa urgentemente ser revista. Muitas vezes me perguntam minha opinião a respeito da Portaria 28 e eu costumo dizer que é uma norma que simplesmente não deveria existir. Não há razão para a existência dessa norma. É uma norma de redundância. A permissão para que os atiradores circulem com suas armas municiadas já está estabelecida no Decreto 523 de 2004, que apenas impôs a necessidade de armas desmuniciadas para colecionadores e caçadores, deixando de fora os atiradores. O que acontece é que o Exército não vinha respeitando essa norma. Nós já vimos aqui na série de vídeos sobre o porte do atirador e através de uma instrução técnico-administrativa, a instrução 03 de 2015, ainda impõe que esse transporte, mesmo para os atiradores, se dê com arma desmuniciada, o que é um absurdo, porque confronta aquilo que está previsto no decreto. E o que é que o Exército fez? Simplesmente editou uma portaria para excepcionar essa proibição. Então se tem uma referência circular, um retorno enorme para se chegar a um ponto imediato. Ou seja, o decreto 523 permite o transporte da arma do atirador municiada, a instrução técnico-administrativa 03 de 2015 proíbe e a portaria 28 de 2017 excepciona essa proibição para uma arma de porte. Nada disso precisaria acontecer. Bastava o Exército revogar o artigo 25 dessa instrução técnico-administrativa, que passaria a ter plena aplicação o decreto 523 de 2004, onde já está autorizado o transporte de trânsito com arma municiada. Não se precisaria ter essa inscrição que é draconiana na guia de tráfego, impondo o transporte da munição separada da arma, porque nada disso tem respaldo legal. Mas o que então fazer quando o atirador, mesmo estando com sua documentação em dia, estando em trajeto vinculado à sua atividade esportiva, é preso? Essa prisão, logo de início, é preciso que fique muito claro, é uma prisão abusiva. Há um abuso de autoridade por aqueles agentes policiais que conduzem o atirador nessas circunstâncias para uma delegacia de polícia. E há o abuso do delegado que, diante da documentação que lhe é apresentada, havendo a comprovação de que aquele atirador estava de fato em deslocamento para atividade esportiva, lavra uma prisão em flagrante. Isso não pode acontecer e isso, inclusive, sujeita esses policiais, esses agentes de fiscalização legal a severas punições, inclusive por crime. Há o crime de exercício arbitrário, que é o artigo 350 do Código Penal, que prevê uma conduta que é claramente identificada como essa conduta da prisão dos atiradores que estão com sua documentação em dia. A conduta que o atirador nessas circunstâncias precisa ter é primeiro tentar manter a sua calma, porque não vai conseguir se desvencilhar daquilo agredindo os policiais ou confrontando-os. É necessário tentar mostrar toda a documentação, todas as normas que autorizam aquela conduta, que é uma conduta rigorosamente legal. Mas se isso não surtir efeito, no ato das declarações que são prestadas por aquele indivíduo que é
preso em flagrante, que no caso será o atirador, ele deve registrar claramente todas as normas que regem a sua atividade. É preciso que isso fique registrado em suas declarações, para que a autoridade policial depois não alegue desconhecimento dessas normas. Então ele deve citar que a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, permite o porte de trânsito, que o Decreto 523 de 2004 prevê expressamente que apenas colecionadores e caçadores precisam transportar armas desmuniciadas e que, recentemente, a Portaria 28 do Exército autorizou, reforçou expressamente essa possibilidade para os atiradores com relação a uma arma de porte. Isso precisa ficar claro, constando das declarações. Se ainda assim houver efetivamente a prisão em flagrante, essa prisão em flagrante, se no caso se tratar de uma arma de calibre permitido, ela ensejará a concessão de liberdade provisória para o atirador. Isso normalmente mediante a fixação de fiança. Ele vai recolher a fiança, pagar essa fiança e ser colocado em liberdade para responder ao inquérito e, subsequentemente, se isso efetivamente for homologado, ao processo. A arma deverá ser apreendida e permanecerá na delegacia até uma contraordem. A partir daí, o auto de prisão em flagrante será encaminhado à autoridade judicial, ao juiz. O juiz pode, diante daquelas informações, se convencer que ali não há crime nenhum, como é o caso das condutas que têm sido, infelizmente, reprimidas aos atiradores, e não homologar o auto de prisão em flagrante, aí imediatamente não há o prosseguimento desse expediente penal. O atirador já poderá, inclusive, nesses casos, requerer a devolução da fiança que foi paga e imediatamente a devolução da sua arma. Mas se essa prisão for homologada pela autoridade judicial, ele deverá inicialmente entrar com habeas corpus para trancar o inquérito e o procedimento penal, porque não há nenhum crime em circular o atirador para a finalidade de atividade desportiva com arma municiada. Então, a primeira providência é ingressar com habeas corpus. Concedido o habeas corpus, ele pode tentar já a liberação da arma através de mandado de segurança, porque não pode ser considerada essa arma objeto de crime, não há crime a ser praticado, então não há justificativa para que ela fique retida. Então, pode-se haver aí a devolução desse armamento. Agora, procedimento importantíssimo. O atirador deve representar contra os policiais nas corregedorias, polícia militar, no caso de condução por policiais militares, polícia civil, no caso do delegado. E, além disso, formalizar a comunicação do fato ao Ministério Público, fazer a representação de natureza criminal no Ministério Público, para que seja aberta uma ação penal, seja oferecida denúncia contra os policiais que ignoraram, que não deram cumprimento à legislação que autoriza a conduta do atirador pelo crime de exercício arbitrário, que é o crime do artigo 350 do Código Penal. Essa providência é importantíssima. Os delegados, os policiais precisam saber que não podem desrespeitar uma legislação e conduzir à prisão indivíduos que não estão cometendo nenhum crime. Então é fundamental fazer essa representação. Mais adiante, com esses procedimentos encerrados, havendo a absolvição definitiva ou a extinção em definitivo do procedimento penal contra o atirador, aí ele pode ingressar com uma ação de reparação de danos de natureza moral contra o Estado, e inclusive responsabilizando solidariamente os agentes que praticaram a arbitrariedade. Infelizmente, precisamos nos cercar desses cuidados, enquanto não há um conhecimento e um respeito das autoridades policiais por essas normas que estão autorizando os atiradores a circular com armas municiadas, desde que vinculadas às suas atividades desportivas, e não há também por parte do Exército uma simplificação dessas normas. Essas eram as considerações sobre esse assunto, um tema realmente lamentável, não se deveria estar aqui discutindo essas questões, não é papel da polícia, não é papel da autoridade de fiscalização da lei, conduzir a delegacia
lavrar prisão daqueles indivíduos que efetivamente não estão cometendo nenhum crime. Daí a necessidade de se ter a precaução por conta desses indivíduos para que eles futuramente consigam reverter essa situação, inclusive serem ressarcidos. Sabemos que isso é praticado por uma minoria dos policiais, mas infelizmente para aquele que sofre esse constrangimento, não importa se a maioria ou a minoria que o pratica, importa sim os danos que ele sofreu. Agradeço sua atenção para este vídeo, espero que tenha gostado do material, o material que ficou um pouco mais extenso diante da gravidade do assunto, das circunstâncias que o cercam. E se você gostou, deixe aqui sua avaliação, seu comentário, divulgue o material, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e fique ligado para acompanhar os próximos vídeos que serão aqui publicados. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.